Boa noite. Que Deus nos abençoe a todos. Tenhamos aqui um encontro agradável e, sobretudo, produtivo nessa noite. Eu trouxe aqui esse assunto para a gente fazer algumas breves considerações. Esse assunto que está colocado aí na tela, sobre a justiça divina, a justiça de Deus. É óbvio que nós, ao nos referirmos a esse assunto, não temos a pretensão de abordá-lo com profundidade e muito menos de esgotar o assunto, porque, na verdade, nós sabemos que a compreensão nossa acerca de Deus ainda é algo muito limitado. A respeito disso, até é interessante nós nos reportarmos aqui, logo de início, ao item 14 do Livro dos Espíritos, onde o próprio Kardec foi alertado a esse respeito, quando ele fez uma indagação acerca de Deus e recebeu dos Espíritos uma informação que, na verdade, esclarece muito e coloca-nos realmente na nossa verdadeira posição. Diz assim: Deus existe, não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Exatamente esta, então, a nossa posição. Vamos fazer uma abordagem acerca do Criador, da sua justiça, utilizando-os naturalmente dos conceitos que a doutrina espírita nos oferece, tanto quanto consigamos fazê-lo nessa oportunidade. Eu quero aqui apresentar uma reflexão. Vejam, essa capa desse livro que está aí na tela, é esse livro que está aqui na minha mão. Chama-se O Problema com Deus. O autor é um americano muito famoso, muito conhecido, talvez um dos biblistas, se não o maior, talvez um dos maiores biblistas do mundo. Vejam o que está no subtítulo, não sei se vocês conseguem ler. O problema com Deus, as respostas que a Bíblia não dá ao sofrimento. Ele vai nos apresentar, eu vou trazer aqui um resuminho de algumas frases que estão neste livro, e nós vamos encadear da nossa parte, então, algumas reflexões, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Que, pelo que a gente pode perceber na leitura de todas as obras dele, eu já li uns 6 ou 7 livros dele, escreve muito bem, é presença constante em programas de televisão, debates, um sujeito muito inteligente, mas perdeu a fé. Perdeu a fé porque não consegue compreender o sofrimento no mundo e conciliar isto com a ideia de um Deus bom e todo-poderoso. Eu vou passar só alguns textos aqui para a gente ver como é que qual é a linha de pensamento dele, para a gente poder depois desenvolver sob o nosso ponto de vista.
Um texto dele aqui, olha. Se há no mundo um Deus todo-poderoso e amoroso, por que há tanta dor excruciante e tanto sofrimento indizível? O problema do sofrimento me atormentou durante muito tempo. Foi o que me levou a pensar na religião quando jovem e foi o que me fez questionar minha fé quando mais velho. E por fim, foi a razão pela qual perdi a minha fé. Só mais alguns pedacinhos para a gente entender o drama que esse cidadão enfrenta, porque faltam a ele exatamente alguns conceitos que nós temos. Eu não sei por que razão ele não os teria. Nós podemos até imaginar, sendo um americano, que dificuldade ele teria em ter acesso à doutrina espírita. Ou se é preconceito, ou se examinou e não concordou, não sei. No outro trecho ele diz assim, porque ele foi um sujeito, como eu disse, um dos maiores biblistas do mundo, aprofundou-se demais no estudo da Bíblia. Posso citar livros inteiros do Novo Testamento, versículo a versículo, de memória. Mais adiante, eu mostrei que minha forte ligação com a Bíblia começou a desaparecer quanto mais a estudava. Isso nas outras obras a gente percebe muito claramente. Ele estudou tanto a Bíblia, mas leu tanto, encontrou tantas contradições, tantas discrepâncias, tanta coisa inconsistente, que perdeu a fé. Mas eu tinha chegado a um ponto em que não podia mais acreditar. Eu me dei conta de que não conseguia mais conciliar as alegações de fé com os fatos da vida. Ele não conseguia mais casar isso. Mas a minha fé não combina com o que eu vejo, né? Em especial, não conseguia mais explicar como pode haver um Deus bom e todo-poderoso, ativamente envolvido nesse processo, com este mundo, considerando-se o atual estado de coisas. Só mais um pedacinho aqui. Questões que são apresentadas para a nossa reflexão. E sobre elas, provavelmente nós aqui, todos, temos respostas, mas ele não tem. Por que os doentes continuam a definhar com dores indizíveis? Por que bebês ainda nascem com defeitos congênitos? Por que crianças são sequestradas, estupradas e assassinadas? Onde está Deus que não vê isso? Por que há secas que deixam milhões de pessoas famintas, levando vidas horrendas e excruciantes, que terminam com mortes horrendas e excruciantes? Se Deus interferiu, vejam isso, para livrar os exércitos de Israel de seus inimigos, por que não interfere agora, quando os exércitos de tiranos sádicos atacam de forma selvagem e destroem aldeias, cidades e mesmo países inteiros? Se Deus está agindo na escuridão, alimentando os famintos com a milagrosa multiplicação dos pães, por que uma criança, uma simples criança, morre de fome a cada 5 segundos? A cada 5 segundos. Nós vamos ficar com essa bela imagem da cidade de Lisboa, vista do alto do Castelo de São Jorge, enquanto a gente faz outras apreciações aqui. Como nós, provavelmente aqui todos sabemos, vamos iniciar uma análise bem rápida em torno dessas questões e, repito, dentro daquilo que nós podemos encontrar na nossa doutrina. A doutrina espírita, como é sabido por todos, nos oferece uma classificação dos mundos que circulam pelo universo. E essa classificação tem basicamente 5 níveis. Todos vão se recordar, é uma coisa bem simples.
de baixo para cima, de acordo com o desenvolvimento, o grau de desenvolvimento. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes ou divinos, que é o topo da escala. É de se supor que, assim como a Terra, que é tida pela doutrina espírita como um mundo de provas e expiações, portanto, segundo degrau de baixo para cima, é de se supor, obviamente, que no universo existam inúmeros mundos semelhantes a este, onde a vida será muito parecida, com algumas variações, evidentemente. Agora, nós estamos informados de que a vida num planeta como este, que é habitado quase que inteiramente por espíritos muito pouco desenvolvidos ainda, num processo de crescimento, mas pouco avançados, como nós, e como a maioria que está por aí, se não todos, nós já compreendemos, pelas informações que nós temos da doutrina espírita, que o cenário que esse tipo de mundo apresenta, as dificuldades que os habitantes encontram, são próprias desse grau de desenvolvimento. Ou seja, cada pessoa, cada um de nós que está encarnado aqui, ou algum daqueles milhões que estão desencarnados, mas vinculados a este planeta, todos nós não somos espíritos iniciantes, primitivos. Nosso processo de crescimento não está começando agora. Nós já somos espíritos muito antigos. E, portanto, nós temos uma bagagem, ao reencarnar, nós trazemos conosco uma bagagem muito grande, muito pesada. Nós podemos comparar cada um de nós a uma empresa que fecha as portas na sexta-feira à tarde ou no sábado ao meio-dia e as reabre na segunda-feira de manhã. Ao reabri-las, não se trata de uma empresa nova que está começando do zero. Ela já tem uma contabilidade, ela já tem um patrimônio. Patrimônio, nós sabemos que se compõe de ativo e passivo. E nós também somos assim. Ao renascermos aqui, a cada nova encarnação, trazemos já uma construção elaborada ao longo de muito tempo, fruto de muitas repetições reencarnatórias. E essa construção, essa realidade com a qual nós nos defrontamos, nós sabemos muito bem que ela decorre do bem ou do mal que tenhamos feito até aqui, do progresso que já tenhamos conseguido realizar, das imperfeições das quais tenhamos conseguido nos desvencilhar ou não. Então nós sabemos que tudo isso, cada um na sua realidade própria, tudo isso repercute na vida que cada um vai enfrentar. Então nós temos uma visão acerca do sofrimento no mundo. Nós temos informações suficientes que nos permitem compreender melhor. E é uma atitude fundamental para se viver um pouco melhor aqui nesse mundo, é compreender a situação. É saber se situar dentro dessa condição na qual nos encontramos. Senão a gente vai ficar desse jeito aqui. O sujeito que vai olhar para o mundo e não vai conseguir compreender. Mas se existe Deus, se Deus é bom, lembra, todo mundo deve se recordar, isso lembra o famoso filósofo antigo, Epicuro, quando ele apresentou um dilema interessante. Ou Deus pode acabar com o mal no mundo e não quer, ou ele quer e não pode. Se ele pode acabar com o mal no mundo e não quer, ele não é bom. Se ele quer, mas não pode, então ele não é todo poderoso. Agora, se ele pode e quer, qual a razão do mal que há no mundo? Esse dilema é antigo, mas isso, repetindo,
nós, dentro da doutrina espírita, possuímos esclarecimentos, eu diria, satisfatórios a esse respeito, não é? Então, para nós fazermos uma reflexão rápida, ilustrar um pouquinho essa reflexão, vamos lembrar, eu acho que já falei aqui, anos atrás, um raciocínio semelhante a este. Há um tipo de raciocínio lógico que se chama silogismo, né? Um silogismo se compõe de 3 partes. Uma premissa maior, que encerra um conceito mais geral. Uma premissa menor, que encerra um conceito mais específico. E uma conclusão. Então, vamos a um exemplo para entender melhor isso. Todos conhecem, evidentemente, mas só para entender melhor. Digamos que a gente formulasse um raciocínio assim. Premissa maior: a morte é o fim de todos os homens. Premissa menor: nós somos homens. Conclusão: vamos todos morrer um dia. É mais ou menos assim. Então vamos lá, um outro exemplo, para fortalecer um pouco mais. Premissa maior: todos os gatos têm bigode. Premissa menor: Juca tem bigode. Logo, Juca é meu primo. Vejam que aí não funcionou. Por que não funcionou? Por uma razão muito simples. Há uma falha no enunciado da premissa maior. Para que a verdade possa ser expressa na conclusão, é preciso que ela se faça presente nas 2 premissas. Então vamos reexaminar. Quando a conclusão não satisfaz, reexaminam-se as premissas. O problema está na premissa maior. Vamos lá. Se ali estivesse sendo dito assim: todos os gatos, e somente os gatos têm bigode. Aí, ao dizer Juca tem bigode, não tinha saída, ele tem que ser um gato. Mas isso não está dito. Ficou uma abertura. Todos os gatos têm bigode. Mas ficou uma abertura para que eu também tenha, você, as focas e talvez muitos outros. Portanto, há um problema na emissão do raciocínio. E quando ocorre uma falha desse tipo, ao invés de um silogismo, nós temos um sofisma. O sofisma é um silogismo falso. Um raciocínio falso com aparência de verdadeiro. Provavelmente todos nós conhecemos sofistas profissionais. Pessoas que são especializadas em criar sofismas para te convencer da tese que ele está defendendo. Vamos então encadear aqui para voltarmos ao nosso tema, um silogismo de natureza teológica, porque aí nós vamos então entrar num detalhamento acerca de Deus um pouquinho maior. Vamos elaborar um raciocínio assim. Premissa maior: a justiça de Deus nunca falta na terra. Premissa menor: nós vivemos na terra. Conclusão: não há injustiça em nenhuma situação humana. Pelo visto aqui, e não é só esse cidadão, existem milhares que pensam da mesma forma, essa conclusão é duvidosa para muita gente. E conforme nós vimos no caso dos gatos e dos bigodes, quando a conclusão não satisfaz, reexaminam-se as premissas. Então vamos à primeira. A justiça de Deus nunca falta na terra. Aqui nós estamos diante de uma afirmação que resumidamente quer dizer 2 coisas. Deus existe e Ele é justo. Bem, a mim me parece que para provar que Deus não existe,
nós estamos diante de uma tarefa, eu diria, impossível. Porque justificar a existência do universo sem o Criador seria algo como pretender que exista efeito sem causa. Vejam, antes de prosseguir, eu vou passar aqui. Essas imagens são muito conhecidas. Só para a gente ter uma ideia de tamanho, de dimensões de alguns astros. Aí as coisas estão escritas em inglês, então nós temos o Sol, uma bola enorme. E para a gente ter uma ideia de proporção de tamanho, o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, são os 4 maiores. Depois começam a aparecer os pequeninos. Terra, Vênus, Marte, e aí ainda tinha o antigo Plutão. Agora, para a gente ter ideia de dimensão, vejam como muda um pouco também. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Terra, Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. Mais uma coisinha. Nessa imagem aqui, nós temos o Sol aqui. Uma outra estrela chamada Sirius, Pólux, e aquela grandona, Arcturus. E uma informação, o planeta Júpiter aí seria um pixel, um pontinho, quase nem visível. A Terra, nessa escala, some, desaparece. E aqui nesta escala, Júpiter também desaparece. Você tem uma estrela aqui, o Sol passa a ser apenas um pixel, um pontinho. Aquelas estrelas que eram enormes, aquela grandona, Arcturus, está aqui. Aí você teria Rigel, Aldebaran, Betelgeuse e Antares. Olha a ideia que a gente tem de dimensão ao olhar para isso. E essa aqui é uma figura da galáxia chamada Andrômeda, que está distante da nossa 2,5 milhões de anos-luz. 2,5 milhões de anos-luz. Ano-luz, claro, todos nós sabemos, é uma medida de distância. Corresponderia àquela distância que a gente percorreria se pudesse se locomover à velocidade da luz durante um ano. 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, um ano, em linha reta, um ano-luz. Se fizer essa conta, dá para fazer, dá um pouco de trabalho, mas dá 9,5 trilhões de quilômetros. Muito bem, isso é um ano-luz. Essa galáxia aqui está a 2,5 milhões. Uma conta que até dá para fazer, se quiser, mas dá muito trabalho. Essa aqui é a última informação, a galáxia mais distante que já conseguiram detectar. Mas olha essa distância aí. 13,4 bilhões de anos-luz. Isso aí não dá nem para tentar fazer essa conta. O que eu quero dizer com isso? Justificar a existência do infinito, do espaço sideral, do universo todo, que se desloca em harmonia, tudo isso funcionando à perfeição, sem considerar a hipótese de Deus, de um Criador inteligente, é fazer fila junto com a ciência ortodoxa, que acredita piamente no Big Bang e descarta a hipótese de Deus. Uma explosão que não tivesse uma atuação inteligente, proporcionando tudo isso. Então, nesse sentido, vejam, eu sinceramente não sei de quando foi que surgiu essa ideia do Big Bang. Já tem um certo tempo, mas não é tão antiga. Isso aqui, o Livro dos Espíritos, deve ser muito mais antigo. Isso aqui é do século XIX.
Mas o Kardec tinha feito uma pergunta na época, que é a número 8 aqui, que eu acho que dá para encaixar. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Uma grande explosão, como é o significado de Big Bang, uma grande explosão que não tivesse a participação de uma inteligência superior, seria, e que resultasse nessa harmonia toda, em tudo isso que aí está, funcionando da forma como funciona, seria atribuir inteligência ao acaso. É o que os Espíritos respondem aqui. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. E um comentário adicional. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Então, justificar a existência de Deus olhando para o espaço sideral, para o macrocosmo. Mas não precisamos ir tão longe, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Nós podemos considerar a vida, em qualquer das formas de expressão em que ela se manifeste, qualquer ser vivente. O homem não cria a vida, dificilmente consegue explicar a vida. Então, duvidar da existência de Deus é algo meio que foge a todo tipo de bom senso. Agora, a premissa estabelece duas coisas: que Deus existe e que Ele é justo. Duvidar da justiça de Deus seria negar a sua perfeição, seria rebaixá-lo a uma condição antropomórfica, assemelhá-lo a nós. Seria assemelhá-lo àquele Deus do Velho Testamento, Yahvé, ou para usar a corruptela Jeová, que ele menciona no livro dele. Esse Deus que interferia para livrar os hebreus dos exércitos inimigos, etc. Mas esse Deus também fazia um monte de coisas que não dá para aceitar. Era um Deus vingativo, ciumento, invejoso, instável, guerreiro, parcial. Um Deus que se arrependia das coisas que fazia. Por exemplo, o principal arrependimento daquele Deus lá foi a criação do homem. No capítulo 6º do primeiro livro bíblico, a gente lê claramente ali: arrependo-me, é Deus falando, arrependo-me de haver criado o homem e todos os animais. Não sei que culpa poderiam ter os pobres animais, porque Deus não estava feliz com o comportamento do homem. Aí ele sacrificou todo mundo, mandou o dilúvio e matou tudo, menos Noé e a turminha dele. Mas houve um outro momento em que Deus se arrepende. Há muitos outros, mas eu me lembro de um. Recentemente, fazendo uma pesquisa para um outro trabalho, deparei-me com o livro do Êxodo, naquele episódio do bezerro de ouro. Depois da fuga do Egito, num dado momento, Moisés subiu à montanha. E ele foi conversar com Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus. Conversava de frente a frente, só não podia ver. Mas ele demorou muito lá em cima. E o pessoal lá embaixo ficou impaciente. E começaram a se revoltar. E chegaram para o Arão, irmão de Moisés, e disseram: está demorando muito, esse Deus aí não está adiantando nada, não está resolvendo nossos problemas.
Vamos fazer para nós aqui um Deus, porque eles estavam muito habituados, eles tinham crescido dentro da cultura egípcia. Lá eles adoravam ídolos, adoravam imagens, tinham muitos deuses. Eles resolveram fazer um bezerro de ouro para poderem adorar. E Arão concordou. Reuniu todo o ouro da mulherada, pegou tudo que todo mundo tinha, homens, brasileiros, o que tivesse de ouro, eles fundiram, fizeram um bezerro de ouro e se puseram a adorar o bezerro. Deus ficou sabendo disso, naturalmente. E não gostou. Falou para Moisés: eu vou acabar com todo mundo. Aí o Moisés começou a defender o povo, começou a argumentar com Deus. Mas o que é isso? O senhor não está pensando direito. O que os egípcios vão pensar do senhor? O senhor tirou o povo de lá para vir aqui matar todo mundo agora aqui? O que é isso? Aí Deus se arrependeu. Não vou matar ninguém, não. Foi a segunda vez que ele se arrependeu, pelo menos que eu recentemente olhei, mas tem muitas outras. Então, duvidar da justiça de Deus é assemelhá-lo a esse Deus. Um Deus antropomórfico, um Deus sujeito a paixões, movido por paixões, invejoso, vingativo, ciumento, guerreiro, parcial, instável. Não é desse Deus que nós estamos falando quando nós afirmamos com absoluta convicção: a justiça de Deus nunca falta na terra. Agora, se nós tivermos alguma dúvida ainda, vamos pegar alguns conceitos aqui para completar a ideia. Como é que é o Deus que o Espiritismo nos apresenta? Eu disse no início, é importante fazer essa ressalva de novo. Nós temos de Deus uma ideia muito pálida, muito acanhada. Os próprios Espíritos aconselharam: na condição de vocês não adianta querer ir muito longe, vocês não vão compreender. Advertiram ao próprio Kardec: não se perca nesse labirinto, porque daí você não vai conseguir sair. Mas vamos examinar alguns conceitos. Pergunta número 1, o que é Deus? Aí nós temos um conceito que provavelmente é exclusividade nossa. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Vejam que há dois conceitos aqui. O primeiro diz respeito ao espírito, inteligência suprema, a maior de todas, não há outra igual, soberana, toda poderosa. E no campo da matéria, causa primeira de todas as coisas. Pensemos assim: nós também somos criadores. Eu gosto de usar um exemplo assim: se você pinta uma tela, essa tela é criação sua. Mas aí você pode perguntar: quem criou você? E é assim que se faz, vamos remontando até que a pergunta quem criou você não tenha mais razão de ser. Vamos chegar a Deus, causa primeira de todas as coisas. Mas temos a questão número 4, onde o Kardec pergunta assim: que provas nós podemos ter da existência de Deus? E essa resposta diz assim: num axioma que aplicais às vossas próprias ciências, não existe efeito sem causa. Procurai em tudo que não for obra do homem e encontrareis a mão do Criador. Axioma é algo que não necessita de comprovação, é algo indiscutível, não é? Questão número 10. Kardec havia perguntado já, antes daquela 14, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Nós, quando ele fala o homem aqui, somos nós na nossa atual condição de desenvolvimento. Nós estamos informados pela doutrina espírita que só os espíritos puros, que é o grau máximo de evolução a que o espírito pode chegar, é que compreendem Deus em plenitude, que o veem. E é essa a resposta que nós temos aqui.
O homem, não. Falta-lhe, para isso, um sentido, uma faculdade. Nós ainda não conseguimos compreender. E o Kardec ainda tentou uma argumentação a esse respeito, dizendo assim: mas se eu disser que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições, eu não terei uma ideia completa sobre Deus? E dirão os espíritos: do seu ponto de vista, sim. Mas saiba que existem coisas que estão acima da compreensão do homem mais inteligente. Essa questão nos ajuda a entender. Para nós fecharmos esse raciocínio, eu vou apresentar aqui um material que foi alvo de atenção anos atrás, uns bons anos atrás. Uma questão que se assemelha muito com essas outras que foram apresentadas aqui, mas que é interessante que nós lembremos e façamos uma reflexão sobre como nós estamos mais bem informados, como nós dispomos de melhores condições de compreensão até do que muitas autoridades religiosas, como este autor, como esta figura que eu vou mencionar aqui agora. Isso se tornou público, eu creio não haver nenhum mal em mencionar. O Papa Bento XVI, quando visitou os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial na Polônia, em Auschwitz, onde foram mortos cerca de 6 milhões de judeus e mais 5 milhões de outros, somando em torno de 11 milhões. Essa informação nós temos aqui. É outra coisa com a qual esse autor também não se conforma. Que aqui ele faz uma alegação até interessante, mas justo ali os hebreus eram o povo de Deus, por que ele não fez nada? Esse raciocínio é muito curto, né? Mas em todo caso, naquela ocasião, a autoridade religiosa em questão fez uma indagação muito célebre. Ele perguntou assim: onde estava Deus que permitiu que tudo isso acontecesse? Ele provavelmente não tinha essa resposta. E qualquer um de nós aqui sabe essa resposta. Pode parecer muito estranho a quem não está familiarizado com os conceitos espíritas. Pode parecer muito estranho e difícil de compreender a quem parte do princípio de vida única, alma criada no nascimento da criança, fixação definitiva do destino após a morte, explicar as anomalias que esse mundo nos apresenta, baseando-se unicamente nisto. Realmente, se eu pensasse assim, eu acabaria tendo essa mesma conclusão que ele teve. Não faz sentido. Onde está Deus que não vê? Por que Deus permite tanta maldade? Por que Deus permite tanto sofrimento, tanta dor? Ele não é bom, ele não é justo? Se nós voltarmos a Epicuro, nós vamos repetir a mesma pergunta. Ou ele pode acabar com o mal e não quer, ou ele quer e não pode. Agora, se ele pode e quer, qual a razão do sofrimento? Mas aqui, na ocasião, surgiram outros questionamentos que foram apresentados depois, em função daquilo que ele havia falado. Além daquela pergunta que ele fez, ele poderia ter feito algumas outras, como por exemplo: onde está Deus neste momento? Quando milhares e milhares de adultos e crianças estão passando pelos mais terríveis sofrimentos, pela mais inclemente miséria, acometidos de várias enfermidades,
abandonados sem recursos, morrendo esqueléticos em diversas partes do mundo, especialmente na África. Onde está Deus que não vê tudo isso? Onde está Deus a cada dia, quando centenas e centenas de pessoas são injustiçadas aqui na terra, padecendo as mais terríveis arbitrariedades sob o guante de governos tiranos? Onde está Deus que não se compadece de tantas mães por esse mundo afora, que padecem as mais pungentes aflições com a perda de seus filhos amados, vitimados pelas drogas e outros perigos? Onde está Deus que não faz nada? E por fim, uma outra pergunta que poderia ter sido feita também por ele na época: onde está Deus que não vê tanta barbaridade, tanta corrupção, tanta crueldade, permanecendo impassível diante de tudo? Por que ele não toma nenhuma providência? Se nós tivéssemos unicamente esta visão de alma criada no nascimento, ao morrer sendo fixada a sua sorte definitivamente, sem considerar a pré-existência da alma, a sua sobrevivência, a sequência de progresso à qual o espírito humano está submetido, se nós tivéssemos também apenas isso, eu não tenho dúvida, eu pensaria como ele, não dá para entender. Não há resposta para isso. Só a fé cega pode levar alguém a crer diante do cenário que esse mundo nos apresenta, se não tiver respostas para essas indagações. E essas respostas nós temos. Vamos finalizar dizendo o seguinte: é a lei divina, prevalecendo sempre, acima de tudo e de todos, dando a cada um de acordo com as próprias obras, conforme asseverou o próprio Cristo, através da reencarnação, meio pelo qual a evolução se faz, dando a cada criatura a oportunidade de reajustamento, mediante a expiação dos seus erros passados e a respectiva reparação, habilitando-se a prosseguir crescendo rumo a Deus. Portanto, voltamos à premissa menor, apenas para concluir. E eu duvido que alguém se lembre qual era. Nós vivemos na terra. Alguma dúvida? Portanto, a conclusão, após fazermos essas considerações, me parece bastante positiva, bastante exata. Não existe injustiça em nenhuma situação humana. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.